mensagem desta manhã tem nome, tal como Peterson diz. E o nome é Sobe o Nível. Sobe o nível. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz: sobe o nível. Eu vou chamar a Natasha, que vai me ajudar. Eu penso que foi em maio que eu liberei esta palavra à igreja, quando estava no tempo de louvor. E eu estava no comboio e naquela meia hora de ida para o meu trabalho, o Espírito Santo começou a falar comigo algumas coisas. E uma delas foi, eu comecei a abrir a Bíblia e o Espírito Santo levou-me à passagem da mulher que ungia os pés de Jesus. E começou a falar ao meu coração que nós estávamos a viver tempos novos e que esses tempos ia exigir de cada um de nós uma resposta em fé de subir este nível. E que existe muito mais do que aquilo que nós temos buscado. E quando eu comecei a ler aquela passagem, o que me chamou a atenção foi que aquela mulher, ela não conhecia Jesus. Ela simplesmente ouviu falar nele. E o ato dela foi um ato de desespero, de ousadia. Ela invadiu a casa onde Jesus estava. E Jesus estava sentado à mesa com fariseus. E ela, naquele ato de desespero dela, ela lançou-se aos pés dele. E começou a chorar. E começou a ungir os pés dele com aquele óleo que ela tinha nas suas mãos. Não é? E o Espírito Santo começou a falar comigo acerca disto. De que existe mais. De que nós como igreja, eu e tu, precisamos de subir este nível de intimidade. E que tem que haver dentro de nós esta urgência de passar tempo com Jesus. Amém. Imediatamente quando eu comecei a compartilhar esta palavra em casa com o Peterson e começámos a falar os dois acerca disto, veio à nossa mente a passagem daquela mulher que no meio da multidão, a mulher do fluxo de sangue, ela vai e com o ato de fé que ela tem em ousadia, ela toca naquele manto de Jesus e ela automaticamente ela é curada. O engraçado nestas duas histórias é que as duas, houve uma resposta da parte delas e essa resposta foi a ousadia que elas tiveram em querer estar com Jesus. Isto fez-me pensar de que nós como igreja e como corpo precisa de haver esta urgência, a urgência que existe de poder estar ao pé de Jesus, de poder estar com Ele, de poder subir este nível. E quando eu digo subir o nível, não é só no nosso espiritual, mas é o natural. Na igreja, como nos relacionamos uns com os outros, no nosso trabalho, na nossa casa. Amém? Eu sinto também que nestas duas passagens o que Jesus fez, Jesus parou o que estava a fazer. Ele para quando nós queremos passar tempo com Ele. Amém? Ele para. E Ele parou e Ele olhou e viu quem é que o estava a tocar. Eu sinto que verdadeiramente nós estamos a viver tempos muito bons aqui na igreja. Eu sinto isso. Mas eu sinto que tem que haver mais. Tem que haver mais entrega. Tem que haver mais compromisso da nossa parte. É este subir o nível que Deus quer de nós. Amém? Ana, eu sinto que é a altura de que Deus está-te a chamar para tu subires este nível. Amém? Amém? Rosário, Deus está-te a chamar para tu subires este nível. É tempo de largar. Deus quer fazer coisas novas. É uma estação nova. É uma estação nova. Guida. É uma estação nova. Deus quer fazer muito mais daquilo que tu já recebeste. Deus quer fazer, sobe este nível. Pedro.
É tempo. Deus está a chamar para tu subires este nível em intimidade e em fé nele. Ana, Jeffrey, é um novo tempo. É um novo tempo. Deus vai fazer muito mais daquilo que tu pensas ou imaginas. É um novo tempo. Step up. Um novo nível. Amém. Nós como corpo, em conjunto, é necessário que nós subamos este nível. Em intimidade e em fé. Não há como. Não há como. Amém? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, verso 21. A partir do 21 diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar-se a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Versículo 23, prestem atenção. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus olha para Pedro nessa passagem e diz três coisas: para trás de mim, Satanás, que não me serve de escândalo. E por último diz: porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Em outras palavras, eu creio que Jesus estava a falar para Pedro: sobe o nível. Estás a olhar apenas o nível do homem, não o nível das coisas de Deus. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mas a minha pergunta é: o que Pedro disse para Jesus falar para ele: sobe o nível? O que Pedro disse? Pedro disse: Senhor, tem compaixão de ti. Então eu tenho percebido que muitas vezes o que nos faz impedir de subir ao nível, a mais diferentes níveis, é esse pensamento que vem do inimigo a dizer-te: tem compaixão de ti, tadinho de ti, isso é muito duro. Esse é o nível do homem. Essas são as coisas do homem, que pensa apenas aquilo que vai receber nesse momento, aquilo que eu sinto, aquilo que eu recebo, aquilo que eu estou a ver. Deixa eu dizer-te, irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Portanto, nesse reino de justiça, não podemos viver no nível do homem. O nível de eu dou e recebo, e o que eu tenho, e a minha vida não pode terminar em mim. Jesus, no versículo 24, começa a explicar. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então no reino de Deus, o princípio é diferente. Não pode terminar em mim, não tem a ver só com a minha vida. Isso é legítimo apenas num sentido.
apenas no momento, esse sentido de ter misericórdia de mim. É quando, se hoje tu não estás em Cristo, se ainda não entregaste a tua vida, se ainda não confessaste os teus pecados, se hoje estás desviado, tiveste um tempo perto, mas hoje estás desviado, então eu digo, tem misericórdia de ti. Agarra naquilo que Ele fez por ti. E confessa Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Confessa os seus pecados. Mas se agora, que é o nível de criança, que é o nível de bebê, na nossa vida espiritual, quando estamos nesse nível de criança, só queremos saber aquilo que Deus dá para nós, aquilo que Deus tem para nós. A criança é assim, só quer saber o que vai calhar a ela. Então, de alguma maneira, é legítimo nós entendermos que há esse tempo. Mas é muito frustrante se nós passarmos toda a nossa vida nesse tempo. Aquilo que Deus tem para mim, tem misericórdia de mim. Então Jesus, quando responde, aquele que quer vir após mim, negue-se a sua cruz, negue a sua vida, leve a sua cruz. Em outras palavras, Jesus está a dizer, ao nível do homem, que é esse que Pedro diz, tem compaixão de ti. Mas depois ao nível de Deus, que é, tem compaixão dos outros. Não tem mais só a ver comigo. E nesse reino de justiça, irmãos, se nós vivermos só pensando, acabando em nós, o que vai acontecer comigo, o que eu vou receber, nós vamos ficar frustrados. Vamos ser aqueles adultos que só querem receber, que não sabem dar passos, que não têm responsabilidade. Antes de continuar, eu quero só dizer eu não sei o nome desse irmão, do irmão, Maicon, posso traduzir se for preciso. Eu sinto muito forte para ti, Maicon, esse versículo 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E Deus mostrava como tem sido difícil deixar coisas para trás. Tomaste a decisão de perder a sua vida para ganhar nele. Ele está contigo. Amém? Então, se com frequência tu ouves essa palavra de ti próprio, ou através de alguém, se com frequência o inimigo coloca isso na tua vida, essa palavra que Pedro falou, tem misericórdia de ti. Cuidado. E nós não podemos pensar, mas isso é só para quem não é comigo, isso não acontece comigo, eu não tenho esses pensamentos. Eu encorajo-te, meu irmão, a nesse momento abrir o teu coração junto comigo. Porque o inimigo tentou usar Pedro para enganar Jesus com esta mentira de ter compaixão de ti, de maneira nenhuma passarás por isso. E se nós prestarmos atenção, essa foi uma tática usada desde lá do começo, desde Adão. Não é preciso abrir. A tática da desresponsabilização. Porque à medida que nós crescemos, nós vamos tendo responsabilidade. E isso é bom. A tática da desresponsabilização. Tem misericórdia de ti, Jesus, isso é de maneira nenhuma. E Jesus podia falar, realmente, de maneira nenhuma. E desresponsabilizava-se. Foi o que aconteceu com Adão. Em Gênesis 3:12. Em Gênesis 3,
o inimigo engana a mulher, ela come, dá para o Adão comer. Todos conhecemos a história, não é? Então quando Deus descobre, não é Deus, fez ali o jogo, né? Aquele jogo que nós fazemos com os nossos filhos. Onde estás, né? E a Joaninha às vezes está escondida na minha frente. E onde estás? Eu estou vendo, não é? E Deus sabia também onde estava Adão e Eva. Onde estão? E quando Deus confronta, por que isso tudo? Adão tem uma resposta de desresponsabilização total. Adão responde no versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão encontra dois culpados: a mulher que me deste. A mulher que me deste. Uma desresponsabilização total. Oh Deus, tem compaixão de mim. Foi o Senhor que me deu. Foi a mulher. Eu não tenho responsabilidade. E a resposta de Deus em relação a isso foi começar a colocar castigos, então. Mas imagine se Adão tivesse feito como Jesus. Imagina se Adão tivesse feito: Deus, tem misericórdia. Eu comi, errei. Não estava a vigiar minha mulher, não estava na brecha por ela. Ela também comeu. Tem misericórdia de nós. O que teria acontecido se ele tivesse tido uma atitude de jovem, de adulto, de ter responsabilidade? Mas não, ele continuou como criança. A culpa é dos outros, não é minha responsabilidade. Quando nós somos crianças, nós queremos apenas pensar aquilo que vamos ganhar. Quando começamos a crescer como jovens, podemos começar a pensar aquilo que vamos fazer para Deus, como diz o pastor Jim num dos livros. E quando chegamos à fase adulta, então podemos pensar o que vamos poder fazer junto com Deus. Falando em Adão e Eva, vamos falar de maridos e esposas, que serve um pouco para tudo. Mas eu quero dizer que Deus nos chamou para ter compaixão do nosso cônjuge, não de compaixão própria. Exatamente o contrário do que Adão fez. Diante do Deus Todo-Poderoso, na hora que a coisa ia ficar feia, ele disse: foi a mulher. Eu vou tentar ter compaixão de mim, que eu fique bem. A mulher, que acontecer com ela não faz mal. Esses dias eu perguntei para o Elias: Elias, já acompanhaste algum caso de divórcio? Já. E quando nas audiências é igual como é nos filmes, não é? Que eles começam a ter compaixão própria, né? Não, mas eu que fui, tadinho de mim, porque ela me fez isso, ela me fez aquilo. Depois a mulher: não, ele que me fez isso, ele que me fez aquilo. Então inverte-se ali uma grande compaixão, né? Tadinho de mim, o problema. E o Elias falou: é pior. Então nós como maridos, nós como esposas, vocês como esposas, nós não. Em vez de trocar acusações, devemos trocar compaixões.
Meu irmão, se o seu casamento, se queres melhorar o seu casamento, experimenta durante uma semana ter compaixão da tua esposa. Não ter compaixão de ti. Ai, eu cheguei do trabalho e aqui não está nada feito e ainda eu tenho que fazer isso. Ai, coitado de mim. Não, compaixão dela. Esposas, experimentem começar a ter compaixão dele. Compaixão. Imagine se isso funcionar. Um tem compaixão do outro e o outro, não, eu que tenho compaixão de ti. Não, eu que vou fazer, não, eu que vou fazer. Porque Deus nos chamou não para termos compaixão de nós mesmos, mas termos compaixão do outro. Então, se nesta manhã estás nesse lugar de demasiada compaixão de ti, sai dele. Sai desse lugar. Se no seu casamento, se no teu casamento estás nesse lugar, sai dele. Porque o fim desse lugar não é bom. Então nós vemos em Jesus uma atitude de responsabilidade. De maneira nenhuma eu vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. De maneira nenhuma eu vou fugir à minha responsabilidade. E vemos em Adão uma desresponsabilização. Foi culpa tua, Deus, foi culpa da minha mulher. Tem piedade de mim. Se Adão tivesse ouvido... Imagina se Adão estivesse no lugar de Jesus e tivesse ouvido Pedro falar, porque nem foi preciso ninguém falar nada para ele. Ele mesmo já... Imagina se Pedro tivesse falado para Adão: tem compaixão de ti, de maneira nenhuma passarás por isso. O que queria dizer com essa atitude? É verdade, está amarrado em nome de Jesus, não vou passar por isso. Espiritualizava ali a coisa, dava 3 glória a Deus. Então no versículo 23, não é? Essa responsabilidade, essa parte que Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Eu não sou um coitadinho, eu não vou deixar que as circunstâncias me dominem. Eu tenho autoridade no nome de Jesus e eu vou assumir a minha responsabilidade. Depois disso, Jesus diz: que me serves de escândalo. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Vamos abrir, é melhor, em João 6,61. Eu sinto muito forte a presença de Deus aqui, irmãos. Está até difícil de falar. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Então havia lá uma situação que Jesus começou a picar os seus discípulos propositalmente. A Bíblia fala desde o começo do capítulo que ele começou a testá-los. Então houve lá uma questão sobre comer do sangue, beber o sangue, comer da sua carne. E quando a coisa começou a ficar mais tranquila, ele começou a apertar ainda mais. Não, é preciso comer do meu sangue mesmo e beber do meu sangue mesmo e comer da minha carne. Então chegamos aqui. E Jesus fala assim: isso escandaliza-vos? Ponto de interrogação. Eu quase que posso ouvir o tom de Jesus a dizer, não é? Isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Filho do Homem subir para onde primeiro estava era o fim de tudo. Era o que ia acontecer no final. Amém? Certo? Ele lá subiu.
Então, em outras palavras, para mim, o que Jesus estava a dizer? Vocês estão escandalizados com isso? Com opiniões que não percebem, com situações, com algo que não faz tanto sentido. Isso estava a fazer vocês a se escandalizarem? Algo que não perceberam, uma opinião mais difícil? Como vocês vão chegar até o fim? Como vocês vão continuar? Se apenas por algo que eu estou a dizer mais difícil, escandaliza, como que vocês vão passar por provas? Como vocês vão ser perseguidos? Como que vocês vão chegar até o final? Porque ao escandalizar-vos, nós ficamos, escandalizar significa ficar ofendido. Em outras palavras, Jesus estava a dizer, vocês estão a ficar ofendidos com isso? Porque alguém falou menos bem? Porque não falaram daquela maneira que tu achas que é para falar? Porque não foste escalado? Por causa disso? Isso te escandaliza? Isso te deixa ofendido? Como então você não vai ficar ofendido? Na altura que as pessoas começarem a ressuscitar, na altura que os milagres começarem a acontecer, na altura que tu não tiveres tempo, porque vai haver um avivamento? E no versículo a seguir, Jesus fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo são espírito de vida. A carne para nada aproveita. Então, a nossa carne, nesse percurso da nossa vida cristã, começa a falar algumas coisas que nos deixam ofendidos. O que a nossa carne fala? Não tem razão. Eu tenho falado a algumas pessoas, o que me está trazendo temor nessa palavra é que se eu estivesse no lugar daqueles discípulos e Jesus começasse naquela altura a falar que era preciso comer a carne, beber o sangue, porque agora nós estamos a ver já sabendo a história toda, eu poderia ser um daqueles que me escandalizaria, porque aquilo não fazia sentido, porque era um discurso difícil de ouvir, porque com alguma facilidade eu ia dizer, isso não faz sentido, não tem razão. E a nossa carne fala isso. Vai ver a lógica, vai ver quem tem razão, vai ver o culpado, vai ver o problema. Escandalizar também significa pedra de tropeço. E uma pedra de tropeço não é algo exatamente que te vai desviar, mas vai te atrapalhar a andares no ritmo. Eu não estou falando se vai continuar ou não, mas vai continuar em um determinado nível. Porque a ofensa faz continuar nesse nível. Coitado de mim. Eu tenho razão. Isso é muito injusto. Esse é um problema. Mas continuando no versículo 63, Jesus diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E através do Espírito, em vez de nós olharmos num problema, nós olhamos a solução. Às vezes de nós olharmos quem tem razão, nós olhamos o propósito. Em vez de nós olharmos quem é o culpado, nós olhamos a missão, a vontade, aquilo que é o mais importante. E eu sei que agora nós podemos nos colocar todos, né? Porque começando, nós podemos falar, não, eu não. Mas muitos têm se escandalizado, têm ficado ofendidos, têm tropeçado. E isso tem evitado muitos de caminhar, de seguir. Nós devemos sair desse lugar de ofensa, de pedra de tropeço, de lógica humana. Se nós seguirmos a Cristo, esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis. Eu não posso seguir a Cristo esperando em coisas lógicas, em razão, em justiça, em procedimentos e que está tudo... Obviamente que eu posso falar para o meu irmão, Petro, se fizeste-me isso, ok, mas isso não vai me impedir de caminhar, eu não vou ficar ofendido, vamos...
Se eu esperar em Cristo apenas nessa vida, eu sou mais miserável. Eu vou ficar nesse nível, eu não vou subir. O principal motivo, na minha opinião, para nós não podermos escandalizar-nos. E eu acho que é isso que Jesus quis passar também. Isso escandaliza-vos? Como chegarão até o fim? É porque nós não podemos ter tempo para ficar escandalizados. Não dá tempo. Vamos abrir em Atos 16. Versículo 25. Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas a prisão de todos. Então vamos imaginar. Continuando. E acontecendo, o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que o preso já tinha fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo o termo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então vamos ver esse filme comigo. Vamos tentar imaginar. Paulo foi pregar o evangelho numa cidade, foi preso, foi açoitado, está preso só com os pés, Paulo e Silas, né, com a cabeça para baixo, depois de açoites, estamos a imaginá-los, não é? Então diz que eles começam a cantar, e não é no versículo 27? Não, antes. Eles começam a cantar, e de repente vem um terremoto, e aquilo abre tudo. E de repente o carcereiro acorda que estava a dormir, e vê que já estavam todos soltos, porque além das portas serem abertas, os que estavam pendurados já não estavam mais. Então ele pega a espada e vai matar-se. Paulo não teve tempo para pensar assim: uau, Deus se manifestou, é bom que ele se mate, porque é bem feita. Todos vão saber que a glória de Deus atuou. Todos vão saber que algo vai acontecer, porque ele nem é crente, ele é pagão, ele adora um ídolo. Se Paulo tivesse tempo para fazer isso, para pensar nisso, para ficar chateado, para ficar escandalizado, o homem tinha morrido. Imaginem um terremoto tal, as coisas abriram tal, o homem veio se matar, e Paulo: para! Nós estamos todos aqui. Irmãos, se nós conseguirmos subir o nível, se nós conseguirmos ter responsabilidade, se nós conseguirmos não se escandalizarmos e continuar, em muitas situações acontecerá o que aconteceu com esse homem. Não vai ser preciso nós pregarmos, não vai ser preciso. Eles vão dizer: o que é preciso eu fazer? O que é preciso eu fazer? Porque eu tenho visto que vocês são diferentes, vocês estão em outro nível. As pessoas oram para mim diferentes quando algo acontece, mas tu continuas. O que é preciso eu fazer?
Paulo não teve que fazer mais nada, apenas o conduziu, ele e toda a casa dele, a salvação, porque não teve tempo de se escandalizar. Deixa eu dizer algo, talvez vocês se escandalizem. Acho que não. O não se escandalizar não pode ser apenas... Não se escandalizar pode não ser apenas por amor, porque Deus, a palavra diz, porque nós amamos o próximo. Pode ser por isso tudo, mas também tem que ser por interesse, na minha opinião. Também tem que ser por interesse, porque se eu me escandalizar, eu não vou cumprir o propósito, não vai dar tempo. Então nós temos que ser intencionais e não ficar ofendidos. Nós temos que ser intencionais, porque senão vamos passar a vida toda ouvir essa coisinha na nossa vida: tem compaixão de ti. E com alguma intencionalidade, por interesse, para a nossa salvação, para a salvação da vida dos outros, para o propósito de Deus cumprido, nós não podemos ter tempo para isso. Não podemos ter tempo para se escandalizar, para se ofender. Podemos falar, podemos tratar das coisas logo, mas temos que estar acima do nível de criança. O que Deus vai fazer para mim? Temos que estar no outro nível. O que eu vou fazer para Deus? O que eu vou fazer com Deus? Amém? Para terminar, vamos abrir em Gênesis. Vamos abrir mesmo. Gênesis 41. Todos nós conhecemos a maioria de nós, com certeza conhecemos a história de José. José está no Egito, está preso, foi chefe da casa de Potifar, deixou de ser chefe da casa de Potifar, injustamente está preso. E há uma altura que o faraó tem um sonho, e alguém se lembra que José revelou um sonho e chamam José. E no versículo 32, diz assim: e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então Faraó, acompanhe-me, Faraó pede para José revelar o sonho, e José revela. Escutem isso. Muitas pessoas falam que José virou governador do Egito porque revelou o sonho a Faraó. Eu não acredito, eu não acho que foi assim. Porque onde eu li no versículo 32 foi onde acabou o sonho. José fala: isso aconteceu 2 vezes porque Deus está a falar que isso vai acontecer mesmo. Mas depois José continua. 33. Porque Faraó previne-se agora de um homem entendido e sábio e se ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governador sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito,
para que a terra não pereça de fome. Então, José mostra-nos essas três etapas que estamos a dizer. Ele mostra compaixão. Então ele está preso. Ele é chamado para sair, para dizer o sonho. O sonho acaba. Versículo 32. E ele podia ter pensado assim: bem, contei o sonho, já deve ser suficiente para me tirarem da prisão. Dizem que vem 7 anos de fartura e depois de fome. Eu quero que esse povo se exploda na fome, que eu estou aqui preso injustamente. Coitado de mim, que era fiel, ainda vieram me pôr na prisão. Fui vendido. Eu quero é que esse povo, sei lá o que aconteça com eles nos 7 anos. Isso que eu fiz já é suficiente para eles me libertarem, e eu vou voltar. E ainda vou pegar os meus irmãos. Porque Faraó queria que ele revelasse o sonho foi revelado. Mas José começou a pensar e começou a ouvir aquele espírito de inteligência, de sabedoria, e ele começou a pensar: se esse povo todo morre, é uma nação toda. É a nação mais potente do mundo, pode ir para outras nações. Então, em vez dele ter compaixão dele, ele teve compaixão deles. Ele não deixou aquela voz: tem compaixão de ti, é a justiça de Deus. Agora eles vão ver quem é o verdadeiro Deus. Não, ele falou: misericórdia. Vocês se apressem para colocar pessoas para governar, porque a fome vai ser tanta depois. Agora vem a abundância. Vocês guardem, vocês coloquem um governador, vocês façam as coisas bem. Porque mais importante do que aquilo que eu estou sentindo é o propósito de Deus. A responsabilidade. A responsabilidade. Deus está me dando essa mensagem. Eu não posso andar aqui com os meus achismos. Façam assim, façam assado, e assim muitos vão ser salvos. Ele também não se escandalizou. Coloquem-se no lugar dele. Ele é servo de Deus. Está num país altamente idólatra, que não buscam a Deus, não confessam a Deus. De repente Deus dá um sonho a Faraó. O que ele podia pensar? O que aconteceria se um bruxo hoje tivesse um sonho e contasse? Se uma pessoa que tem uma religião muito diferente da nossa, que adora um Deus muito diferente do nosso, contasse: eu tive um sonho. Ele não se escandalizou. Ele falou: é Deus que está a dar. Deus está a dar a revelação. Eu vou me juntar. Não é acerca de mim, não é acerca daquilo que eu posso receber, é acerca daquilo que eu posso fazer junto com Deus. Aqui ele já estava na fase adulta. Não aquilo que eu posso fazer para Deus, mas aquilo que eu posso fazer junto com Deus. Ele também não se escandalizou. Se nós vermos a história, a Bíblia diz que por causa disso Faraó falou, não por causa do sonho, na minha opinião, por causa dessa atitude: façam assim, façam assado. E nessa conjuntura, Faraó falou: não achamos homem melhor para estar nesse lugar que estás a dizer. Você será o governador por causa dessa atitude. E a Bíblia não mostra que ele foi atrás de Potifar. Potifar tinha posto ele na cadeia injustamente. Sabe por quê? Porque provavelmente ele não foi. Sabe por que ele não foi? Porque ele não tinha tempo. Porque ele saiu da cadeia e começou a percorrer a cidade e começou a falar: eu vou fazer aquilo que Deus está me revelar. Eu não vou perder tempo em ficar ofendido. Eu vou andar, eu vou continuar.
responsabilidade e não se escandalizar. 3 passos para nós subirmos de nível. Responsabilidade, que o propósito de Deus é mais importante. Não tem a ver apenas com a nossa vida, apenas com aquilo que eu vou receber, apenas comigo. Se sente frustrado, irmão? Você tem com muita frequência aqueles pensamentos: ai, no começo era tão bom. Corres o risco de estar nesse nível de compaixão própria, porque no começo isso é muito bom, faz parte, mas depois não pode passar a vida inteira a lembrar como que quando eu era criança era tão bom. Temos que lembrar como foi bom quando eu era criança, mas como é bom eu ter responsabilidade, como é bom eu poder trabalhar com Deus. Sobe o nível. Hoje eu encorajo-nos a todos a subir o nível, e Deus fará grandes coisas com as nossas vidas. Amém? Para terminar, vou passar para o pastor Sete, mas mais à frente, no capítulo 45, José se revela aos seus irmãos, que para quem não conhece a história, seus irmãos que o tinham vendido, seus irmãos que agora descobrem que ele era governador. E eles ficam cheios de medo, né? José fosse fazer algo contra eles. Mas José mais uma vez mostra que não se escandalizava, que não ficava ofendido, que não tinha tempo para isso. José olha para eles e fala: isso que aconteceu não foi vossa culpa, isso que aconteceu foi para a glória de Deus, foi o propósito de Deus. Fez mais uma vez isso tudo que estamos a falar. E nós vemos ali nos irmãos alguma dificuldade para aceitar isso. Continuavam com receio, continuavam. José já tinha libertado perdão sobre a vida deles, já tinha mostrado que verdadeiramente fosse fazer algum mal, já podia ter feito. Mas os irmãos têm muita dificuldade, e o que eu sinto, que eu senti o Espírito ministrar sobre a minha vida, os irmãos estavam a ter aquela dificuldade, porque apesar de José ter perdoado eles, apesar deles, ou não, no processo terem pedido perdão a Deus, eles precisavam perdoarem-se a si próprios. E nesta manhã, eu sinto que o Senhor está a falar para algumas pessoas aqui: tem que se perdoar-te. Não leva mais isso. Eu te perdoo, Deus vai falar: eu te perdoo. A outra pessoa envolvida, não sei se perdoa ou não, mas tu próprio tens de te perdoar. Não tem nada a ver com a mensagem, mas isso que eu quero dizer também. Perdoa-te, porque Deus já te perdoou. Ele é fiel para te perdoar. Perdoa-te. Amém?